Ouvi minha nora Viviane dizer as palavras que mudariam minha vida para sempre. Sim, eu já cortei o freio. Nos vemos no funeral dela amanhã. Eu estava parada no corredor da minha própria casa, paralisada, com a mão ainda na maçaneta da porta que acabara de abrir silenciosamente. Eu tinha voltado mais cedo da minha consulta médica porque o doutor cancelou de última hora. Viviane não me ouviu entrar. Ela estava na sala, de costas para mim, falando ao telefone com aquela voz fria e calculista que ela nunca usava na frente do meu filho, André. Relaxa, amor. Vai parecer um acidente perfeito. Uma mulher de 60 anos com freios velhos. Ninguém vai suspeitar de nada. Senti minhas pernas virarem gelatina. Meu coração batia tão forte que achei que ela iria ouvir. Mas não gritei. Não corri. Não fiz nenhum dos movimentos desesperados que meu corpo implorava para fazer. Em vez disso, recuei em silêncio. Saí pela mesma porta por onde havia entrado e caminhei até meu carro com passos medidos, mecânicos, como se estivesse em transe. Minha mente funcionava a uma velocidade sobrenatural. Viviane acabara de confessar que sabotou meu carro, que planejava me matar e esperava que parecesse um acidente. As peças começaram a se encaixar com uma clareza aterrorizante. O comentário casual desta manhã. Sogra, a senhora vai usar o seu carro hoje ou o do André? A insistência de ontem para que eu revisasse aqueles freios que estavam fazendo um barulho estranho. A sugestão da semana passada de que eu deveria fazer uma última viagem longa antes que o inverno chegasse. Tudo tinha sido preparação. Tudo tinha sido parte do plano. Entrei no meu carro, o carro que supostamente deveria me matar amanhã, e o estacionei 2 quadras adiante. Peguei meu celular e liguei para o meu mecânico de confiança, Marcos, que me conhecia há 20 anos. Marcos, eu preciso que você venha agora mesmo. Emergência, não pergunte, apenas venha. Ele chegou em 15 minutos com sua picape de serviço. Quando expliquei brevemente a situação, o rosto dele empalideceu. Lígia, se isso for verdade, você precisa ligar para a polícia imediatamente. Neguei com a cabeça. Primeiro, eu preciso de uma evidência que eles não possam negar. Verifique os freios. Diga-me exatamente o que encontrar e grave tudo em vídeo. Antes de continuarmos, quero fazer um convite super especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a saber que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Agora, vamos seguir. Marcos se meteu debaixo do carro com sua câmera de inspeção. 3 minutos depois, ele saiu com uma expressão sombria. Lígia, alguém cortou a linha de freio deliberadamente. Foi feito para funcionar normalmente por um tempo, mas assim que você pisasse no freio com força, como em uma descida ou emergência, falharia completamente. Isso é tentativa de homicídio. Ele me mostrou o vídeo. A linha de freio claramente cortada ao meio com algo afiado, feita para parecer um desgaste natural para um olho não treinado, mas obviamente intencional para um mecânico profissional. Guarde esse vídeo. Eu disse com uma voz que mal reconheci como minha, fria, calculista, como a voz da Viviane minutos antes. Agora, preciso de um guincho. Preciso que você leve este carro para um endereço específico. Marcos me olhou confuso. Não deveríamos levá-lo para a polícia? Sorri sem humor. Nós vamos levá-lo para a polícia, mas primeiro vamos fazer uma entrega especial. Dei a ele o endereço. A casa de Helena Guimarães, a mãe da Viviane. Uma mulher elegante, orgulhosa, que sempre se gabou de sua filha bem-sucedida e brilhante. Uma mulher que me olhava com desdém toda vez que nos encontrávamos em eventos de família, como se eu fosse inferior por ter trabalhado a vida inteira como enfermeira enquanto a filha dela era executiva de marketing. Uma mulher que precisava ver exatamente que tipo de monstro ela havia criado. O guincho chegou em meia hora. Enquanto enganchavam meu carro, liguei para um serviço de motoboy urgente e ditei uma nota manuscrita. Prezada Helena, este é um presente de sua filha Viviane. Os freios foram cortados deliberadamente para me assassinar.
Achei que a senhora deveria saber que tipo de pessoa a sua menina perfeita é antes que a polícia a leve. Atenciosamente, Lígia Azevedo. PS. O vídeo da evidência já está com as autoridades. Dei instruções específicas ao motorista do guincho. Deixe o carro na entrada, toque a campainha, entregue esta nota e grave a reação de quem abrir a porta. O homem, um tipo de uns 50 anos com rosto curtido, me olhou com uma mistura de curiosidade e respeito. Senhora, não sei o que está acontecendo aqui, mas quem fez isso com a senhora escolheu a pessoa errada para atacar. Ele estava certo. Viviane havia subestimado completamente a velha sogra tonta que pensava que podia assassinar sem consequências. Enquanto o guincho se afastava com meu carro, peguei meu telefone novamente. Desta vez, liguei para a delegacia de polícia. Preciso relatar uma tentativa de assassinato, eu disse com a voz firme. Eu tenho evidência gravada. Testemunho de um mecânico certificado e a confissão da perpetradora em áudio. Porque durante aquela conversa telefônica que Viviane teve pensando que estava sozinha, eu tive a presença de espírito de gravar tudo no meu celular antes de sair de casa. 2 horas. Dei a Viviane 2 horas de liberdade antes que o mundo dela explodisse. 2 horas para que ela aproveitasse sua última tarde como mulher livre. 2 horas para que a mãe dela recebesse o carro sabotado e entendesse a verdade. E então a justiça cairia sobre ela como um martelo. Para entender como cheguei a esse ponto, parada em uma esquina, esperando que a polícia prendesse a mulher que tentou me matar, preciso voltar 5 anos. Ao dia em que André, meu único filho, chegou em casa com aquele sorriso nervoso que ele sempre tinha quando estava prestes a me dar notícias importantes. Mãe, eu conheci alguém especial. O nome dela é Viviane, e eu acho que ela é a pessoa certa. André tinha 32 anos. Ele já havia tido namoradas antes, relacionamentos que eu tinha visto florescer e murchar com a naturalidade das estações. Mas desta vez era diferente. Eu via em seus olhos aquela mistura de emoção e vulnerabilidade que os homens têm quando se apaixonam de verdade pela primeira vez. Meu filho era arquiteto, bem-sucedido, com seu próprio escritório, bonito, inteligente, bondoso. Ele havia sido criado apenas por mim depois que o pai dele morreu em um acidente de trabalho na construção civil, quando André tinha apenas 8 anos. Por 24 anos, fomos apenas nós dois contra o mundo. Eu trabalhava turnos dobrados no hospital como enfermeira para mantê-lo nas melhores escolas. Ele estudava com dedicação para me dar orgulho. Tínhamos um relacionamento lindo, construído sobre respeito mútuo e amor genuíno. Jantávamos juntos pelo menos 3 vezes por semana, mesmo depois que ele se mudou para o próprio apartamento. Conversávamos sobre tudo, ou assim eu pensava. Viviane apareceu na vida dele de forma repentina. Segundo André, eles se conheceram em uma conferência de design empresarial. Ela trabalhava com marketing para uma grande empresa. 30 anos, ambiciosa, bonita, daquele jeito polido e artificial que vem de horas em salões de beleza caros. Quando a conheci pela primeira vez em um jantar, meu instinto visceral foi de rejeição. Havia algo em seus olhos, algo calculista por trás do sorriso perfeito e dos modos impecáveis. Senhora Lígia, o André me falou tanto sobre a senhora. Ela disse com uma voz doce como mel envenenado. A senhora deve ter tanto orgulho de ter criado um homem tão maravilhoso, sozinha. As palavras eram corretas, mas o tom tinha uma ponta. Como se sentir orgulho do meu filho fosse algo patético. Como se tê-lo criado sozinha fosse uma vergonha em vez de uma conquista. Tentei dar-lhe o benefício da dúvida. Talvez eu estivesse sendo a típica mãe superprotetora que não acha que ninguém é bom o suficiente para o filho. Talvez meus instintos estivessem nublados pelo medo de perdê-lo. Então, sorri e disse as coisas apropriadas, e observei meu filho olhando para ela com adoração completa. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão. Viviane se moveu rápido, rápido demais. De repente,
André estava cancelando nossos jantares. A Viviane planejou algo especial. Mãe, podemos remarcar? As ligações diárias ficaram espaçadas. Estou ocupado, mãe. Te ligo depois. Os domingos que costumávamos passar juntos desapareceram. Eu e a Viviane temos planos. E então, 4 meses depois de conhecê-la, André chegou com um anel de noivado. Mãe, eu pedi a Viviane em casamento. Ela disse sim. Vamos nos casar em 2 meses. 2 meses. Ele mal a conhecia e já estavam planejando um casamento. Tentei argumentar com ele. Filho, você não acha que é muito cedo? Vocês estão juntos há apenas 4 meses. O rosto dele endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu sabia que você diria isso. A Viviane me avisou que você não iria gostar, que você tentaria nos separar porque não suporta me ver feliz com outra pessoa. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Viviane já estava na cabeça dele, plantando sementes de desconfiança. Isso não é verdade, protestei. Eu só me preocupo com você. Só quero que você esteja seguro. Mas ele já estava na porta. Eu vou me casar com ela, mãe. Com ou sem a sua bênção. Você decide se quer fazer parte da minha felicidade ou não. Fiquei sozinha na minha sala com o coração partido, sabendo que havia perdido uma batalha que eu nem sabia que estava lutando. É claro que fui ao casamento. É claro que sorri. Abracei meu filho e desejei felicidade a ele, porque é isso que as mães fazem. Engolimos nossas preocupações e apoiamos nossos filhos, mesmo quando acreditamos que estão cometendo o pior erro de suas vidas. O casamento foi pequeno, mas elegante, pago quase que inteiramente por André, porque, segundo Viviane, os pais dela estavam passando por dificuldades financeiras. Conheci Helena Guimarães, a mãe da Viviane, no casamento, uma mulher de 65 anos, perfeitamente vestida, com joias que não sugeriam nenhuma dificuldade financeira. Olhamo-nos com aquela cordialidade fria que tem as mulheres que sabem que nunca serão amigas. Seu filho é muito sortudo. Ela me disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Minha Viviane poderia ter tido qualquer um, mas escolheu André. Espero que ele esteja à altura. A implicação era clara. Meu filho era o sortudo desta união, não o contrário. Viviane era a joia, e André, o tipo comum que tinha tido sorte de fisgá-la. Não disse nada, apenas sorri e me afastei. Mas naquele momento, vendo Helena Guimarães com sua arrogância mal disfarçada, entendi de onde Viviane vinha. De uma família que valorizava as aparências acima da substância. De uma mulher que havia criado a filha para ver as pessoas como recursos a serem explorados. Os primeiros meses do casamento foram uma aula magna em manipulação sutil. Viviane não me atacou diretamente, isso teria sido muito óbvio. Em vez disso, usou táticas tão refinadas que levei meses para perceber o que estava fazendo. E quando finalmente entendi, ela já havia conseguido isolar André quase por completo. Começou com pequenas coisas, comentários aparentemente inocentes feitos na presença de André. Ah, sogra, que linda sua blusa! É vintage, né? Vintage era o código dela para velha e fora de moda. Lígia, você trouxe sobremesa de novo? Que fofo! Embora eu e o André estejamos tentando comer mais saudável, mais bom. Acho que uma vez não faz mal. Tradução. Seus esforços são inapropriados e indesejados. Quando eu convidava André para jantar, Viviane sempre encontrava uma razão para que ele não pudesse ir sozinho. Ah, sogra, se não se importar, eu vou com o André. É que eu não gosto de ficar sozinha em casa. E então ela chegava e dominava toda a conversa, transformando o que deveria ser um tempo de mãe e filho em um espetáculo onde ela era a estrela e eu, a plateia, obrigada. Pior ainda, ela começou a me ajudar com coisas para as quais eu nunca pedi ajuda. Lígia, vi que seu jardim está um pouco descuidado. Contratei um jardineiro para vir na próxima semana. Não se preocupe, eu e o André pagamos. Meu jardim não estava descuidado. Eu cuidava dele com orgulho. Mas agora havia um estranho cortando meu gramado,
imposto por ela, transformando meu hobby em evidência da minha incapacidade. Sogra, a senhora ainda dirige? Na sua idade, talvez devesse considerar parar de conduzir. As estatísticas de acidentes em idosos são alarmantes. Eu tinha 60 anos, não 80. Dirigia perfeitamente, mas ela plantava a semente na mente de André. A mãe está envelhecendo. A mãe precisa de supervisão. A mãe já não pode se cuidar sozinha. Os comentários sobre o meu trabalho eram constantes. Deve ser exaustivo ser enfermeira na sua idade, Lígia. Já não pensou em se aposentar, curtir seus anos dourados, viajar, descansar? Claro, entendo que talvez não possa pagar, mas eu e o André poderíamos ajudar com uma pequena mesada se você decidir parar de trabalhar. Eu nunca pedi o dinheiro deles, nunca precisei. Eu tinha uma boa aposentadoria planejada, mas ela transformava minha independência financeira em algo patético. E depois havia as humilhações públicas. Em reuniões de família, Viviane contava histórias engraçadinhas que me faziam parecer boba. Contar para vocês quando a Lígia tentou usar o celular e não entendia como a câmera funcionava? Tivemos que ensinar umas 3 vezes. É tão adorável quando os mais velhos tentam usar tecnologia, né? Todos riam. André ria, e eu ficava sentada, corada, sentindo minha dignidade ser corroída pedaço por pedaço. Viviane orquestrou minha exclusão com precisão cirúrgica. Ela organizava eventos de família e esquecia de me convidar até o último minuto. Ai, Lígia, sinto muito. Pensei que o André tinha te falado. Bom, se você ainda quiser vir, embora já tenhamos confirmado o número de pessoas com o restaurante, mas suponho que possamos ligar e perguntar se tem espaço para mais uma. Eu parecia a mãe intrometida que se convidava quando, na verdade, estava sendo excluída deliberadamente. As visitas à minha casa mudaram de natureza. Quando vinham, cada vez mais raramente, Viviane inspecionava tudo com um olhar crítico. Lígia, este sofá realmente precisa ser substituído. Está muito gasto. A senhora ainda usa essa louça? Que nostálgica. Deveria reformar esta cozinha. É tão anos 90. Ela transformava meu lar, o lugar onde eu havia criado meu filho, em algo vergonhoso que precisava ser modernizado sob a supervisão dela. Mas o mais doloroso era ver como André mudava. Meu filho, que havia sido empático e atencioso, começou a me tratar com impaciência. Mãe, você não pode continuar me ligando todos os dias. Eu tenho uma esposa agora. Tenho responsabilidades. Eu não ligava todos os dias. Ligava 2 ou 3 vezes por semana, como havíamos feito durante anos. Mas Viviane o havia convencido de que eu era dependente e asfixiante. Mãe, a Viviane diz que você precisa aprender a ser mais independente. Mãe, não podemos continuar jantando com você toda semana. Precisamos do nosso espaço como casal. Mãe, por que você tem que ser tão sensível? A Viviane só estava brincando quando disse aquilo sobre a sua idade. Cada conversa se transformou em um campo minado. Se eu expressava qualquer preocupação, eu era dramática. Se eu comentava sobre algo que Viviane havia dito, eu era paranoica. Se eu pedia para passar tempo com meu filho, eu era controladora. Viviane havia construído uma narrativa onde eu era a vilã, e ela, a vítima de uma sogra impossível. E então, começaram as sugestões sobre minha saúde. Lígia, a senhora parece cansada ultimamente? Tem certeza de que está bem? Deveria fazer exames médicos mais vezes. Na sua idade, nunca se sabe. Eu estava perfeitamente saudável. Mas Viviane plantava dúvidas na mente de André, na mente de outros familiares. Estou preocupada com a sua mãe. Ela dizia a André onde eu podia ouvir. Ela parece estar esquecendo as coisas. Notou como ela confundiu as datas na semana passada? Eu não havia confundido nenhuma data, mas bastava que ela dissesse para que André começasse a me observar com preocupação. Será que a mãe estava envelhecendo mais rápido que o normal? Será que estava perdendo as faculdades? Precisava de intervenção. O veneno que Viviane destilava era lento,
mas eficaz. Gota a gota, destruía meu relacionamento com meu filho, e eu não sabia como detê-la sem parecer exatamente o que ela dizia que eu era. Uma mãe controladora que não conseguia soltar o filho. Agora, parada naquela esquina esperando que a polícia chegasse, eu entendia que tudo, cada comentário cruel, cada exclusão calculada, cada esforço para me isolar e me fazer parecer incompetente, havia sido preparação. Viviane não me odiava porque eu era uma sogra difícil. Ela me odiava porque eu era um obstáculo entre ela e o dinheiro. O meu dinheiro. O que Viviane não sabia era que eu havia começado minha própria investigação há 3 meses. Não por suspeita de que ela planejava me matar. Jamais teria imaginado algo tão extremo. Mas porque notei sinais financeiros estranhos. André, que sempre foi prudente com o dinheiro, de repente estava pedindo empréstimos. Mãe, você poderia me emprestar 20.000 reais, 00. É temporário. Te devolvo no mês que vem. Nunca me devolveu. E depois havia a casa. André e Viviane haviam comprado uma casa linda há 2 anos, muito mais cara do que meu filho podia pagar, segundo meus cálculos. A Viviane conseguiu uma promoção. Ele me explicou quando perguntei como podiam pagar a hipoteca. Mas algo não quadrava. Então fiz o que qualquer mãe preocupada faria. Contratei discretamente um contador para revisar a situação financeira do meu filho. O que ele descobriu foi devastador. Viviane não apenas não havia recebido uma promoção, como tinha sido demitida do emprego há 8 meses por irregularidades em despesas corporativas. Basicamente, ela estava usando o cartão da empresa para compras pessoais. Ela nunca disse a André. Continuava indo para o trabalho todos os dias, quando na verdade estava em cafés ou shoppings, mantendo a fachada. Sem a renda de Viviane, André estava arcando com toda a hipoteca, mais os cartões de crédito que ela continuava usando sem controle. Roupas de grife, tratamentos de beleza, restaurantes caros, tudo cobrado em cartões no nome de André. A dívida acumulada era de mais de 200.000. Meu filho estava à beira da ruína financeira e nem sequer sabia, porque Viviane administrava as finanças do lar. Mas isso não explicava por que ela queria me matar, até que o contador descobriu algo mais. Há 1 ano, Viviane havia sugerido casualmente a André que perguntasse à mãe dele sobre minhas apólices de seguro. É importante saber essas coisas, amor, para planejamento familiar. André inocentemente me perguntou durante um jantar se eu tinha seguro de vida. Sim, eu tenho um do hospital. Eu disse sem pensar muito. Faz parte dos benefícios trabalhistas. R$ 1 milhão em US, se eu morrer em serviço, ou dentro de 5 anos após me aposentar. Você é o beneficiário, obviamente. Vi como os olhos de Viviane brilharam por uma fração de segundo. Naquele momento não dei importância. Agora, eu entendia que foi o momento em que ela tomou a decisão. R$ 1 milhão, suficiente para pagar todas as dívidas dela, manter o estilo de vida e ainda sobrar dinheiro suficiente para que valesse a pena planejar um assassinato. O contador também descobriu algo mais perturbador. Viviane estava pesquisando sobre minha apólice. Ela havia ligado para o Departamento de Recursos Humanos do hospital se passando por mim, perguntando sobre os termos exatos de pagamento. Ela pesquisou leis de herança. Pesquisou na internet quanto tempo demora o pagamento de seguro de vida após morte acidental. Tudo documentado em seu computador compartilhado com André, que o contador conseguiu acessar porque meu filho lhe havia dado as senhas quando pedi para investigar as finanças. Viviane era meticulosa. Ela havia planejado isso durante meses, e o mais assustador era que não mostrava nenhum remorso nessas buscas. Não havia rastros de dúvida ou conflito moral, apenas buscas frias e calculadas. Como fazer um acidente de carro parecer falha mecânica? Quanto tempo a polícia investiga acidentes automobilísticos? Um seguro de vida pode negar pagamento por acidente? Confrontei André sobre as dívidas há 2 meses. Filho, preciso falar com você sobre sua situação financeira. Ele imediatamente se pôs na defensiva. O quê?
Agora você está me investigando, mãe? Isso é demais. É minha vida privada. Viviane, é claro, estava lá, adicionando lenha à fogueira. Lígia, com todo respeito, as finanças do André não são problema seu. Ele é um adulto. Ele tem 200 mil e zero em dívidas, eu disse diretamente. E você foi demitida há 8 meses. O rosto de André ficou branco. O que, Viviane? Isso é verdade? Viviane nem sequer piscou. Sua mãe está inventando coisas de novo. Ela está obcecada em te controlar. Provavelmente contratou alguém para nos espionar. Vê como ela é tóxica? André me olhou com uma mistura de confusão e raiva. Mãe, você precisa parar de se meter. Isso é exatamente o que a Viviane diz. Você não pode nos deixar viver nossas vidas. E eles foram embora, me deixando com a evidência que ele se recusava a ver. Foi então que decidi mudar meu seguro de vida. Liguei para o Recursos Humanos e atualizei a apólice. O beneficiário não seria mais André diretamente. Seria um fideicomisso administrado pelo meu banco que entregaria o dinheiro a André em parcelas mensais durante 10 anos, supervisionado por um contador independente. Viviane não teria acesso imediato a Munhani Miras. Mira, 00. Levaria uma década para receber tudo, e só se permanecesse casada com André. Fiz essa mudança há 6 semanas e, embora Viviane não tivesse como saber oficialmente, suspeito que ela pressentiu que algo havia mudado. Seus ataques contra mim se intensificaram. Seus comentários sobre meus freios barulhentos e meu carro velho começaram exatamente depois que fiz a mudança, como se o relógio estivesse correndo. E ela estava certa, o relógio estava correndo, mas não da maneira que ela pensava. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do motorista do guincho. Missão cumprida. A mãe abriu a porta. Ela ficou branca quando leu a nota. Tenho tudo em vídeo. Está gritando ao telefone agora mesmo, provavelmente ligando para a filha. Sorri sem humor. Perfeito. Eu queria que Helena Guimarães soubesse exatamente que tipo de monstro ela havia criado antes que as autoridades a levassem. Mas meu trabalho não havia terminado. Durante as últimas 2 horas, eu havia executado um plano com a precisão de um cirurgião. Primeiro, enviei as gravações de áudio da confissão da Viviane para a minha própria nuvem, para o meu advogado e para 3 amigos de confiança. Se algo me acontecesse acidentalmente antes que a polícia agisse, havia múltiplas cópias da evidência que viriam à tona. Segundo, Marcos, meu mecânico, não apenas havia gravado o vídeo dos freios sabotados, mas tinha tirado fotos de múltiplos ângulos, documentando o corte deliberado com marcas de medição e data e hora. Isso é evidência forense com valor judicial. Ele me disse enquanto me enviava tudo por e-mail. Nenhum advogado de defesa poderá argumentar que foi desgaste natural. Terceiro, e isso era crucial, pedi a Marcos que verificasse algo mais. Quando exatamente os freios haviam sido cortados? Usando ferramentas de análise de oxidação e exposição, ele determinou que o dano havia sido feito nas últimas 24 a 36 horas. Isso coincidia perfeitamente com ontem, quando Viviane havia insistido em pegar meu carro emprestado para buscar um pacote grande que não cabia no dela. Ela havia ficado com meu carro por 3 horas, tempo mais que suficiente. Quarto, revisei as câmeras de segurança do meu bairro. Eu morava em uma área residencial onde várias casas tinham câmeras. Meu vizinho do lado, seu João, um aposentado amigável, tinha uma câmera que apontava diretamente para minha entrada. Expliquei a situação. Quando revisamos a gravação de ontem, lá estava Viviane chegando com meu carro, estacionando-o, e então, isso foi o mais incriminatório, se metendo debaixo do carro com uma bolsa de ferramentas por 20 minutos. Tudo gravado em vídeo de alta definição com data e hora. Meu Deus, Lígia, disse seu João com horror. Essa mulher realmente tentou te matar. Ele me copiou o vídeo em um pendrive, mais evidência irrefutável. Quinto, fiz algo que me surpreendeu. Liguei para Helena Guimarães diretamente. Ela atendeu no terceiro toque, a voz trêmula. Lígia, acabei de...
Acabei de receber seu carro. Isso não pode ser real. A Viviane não faria uma coisa dessas. Deve ser um erro. A negação dela era previsível. Helena, eu disse com a voz calma e fria. Eu tenho a confissão gravada da sua filha planejando meu assassinato. Eu tenho vídeo dela sabotando meu carro. Eu tenho evidência forense do dano deliberado e em menos de 1 hora a polícia vai prendê-la. Eu liguei como cortesia profissional, mãe, para que você saiba que sua filha é uma assassina. Você pode usar esta hora para preparar um advogado ou pode continuar negando. A escolha é sua. Houve um longo silêncio, depois a voz de Helena, quebrada. Por quê? Por que ela faria uma coisa dessas? Dinheiro, respondi simplesmente. Meu seguro de vida. Ela está com dívidas enormes. Foi demitida do emprego e viu minha morte como a solução para os problemas financeiros dela. Ouvi um soluço do outro lado. A arrogante Helena Guimarães estava chorando. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora. E o que você faria no lugar deles? Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Sexto. E finalmente, coordenei com a polícia. O delegado Santos, um homem sério de uns 50 anos, havia revisado toda a minha evidência durante a última hora. Senhora Lígia, este é um dos casos mais bem documentados de tentativa de homicídio que eu já vi. Sua nora não tem escapatória. Vamos prendê-la dentro de 30 minutos. Onde ela está agora? Na minha casa, respondi, esperando que eu volte da minha consulta médica para usar meu carro sabotado e morrer em um acidente. O delegado assoviou baixinho. A senhora está disposta a confrontá-la com a gente presente. Seria útil ver a reação dela quando descobrir que a senhora sabe de tudo. Pensei nisso. Parte de mim queria ver. Queria ver a cara da Viviane quando percebesse que a velha tonta a havia superado. Sim, eu disse, finalmente. Eu quero estar lá quando a prenderem. Meia hora depois, 3 viaturas estacionaram discretamente a 2 quadras da minha casa. Eu cheguei no meu táxi. Eu havia deixado meu carro sabotado na casa de Helena como evidência e advertência, e entrei pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Viviane estava na sala assistindo televisão com uma taça de vinho na mão. Parecia relaxada, confiante, provavelmente visualizando seu futuro com R$1 milhão. Olá, sogra, ela disse com aquele sorriso falso. Como foi o médico? Sentei no sofá à frente dela. O médico cancelou, então eu voltei mais cedo. Que sorte, não é? Vi um lampejo de algo em seus olhos. Preocupação, suspeita. O quê? Que pena, ela disse cuidadosamente. Bom, pelo menos você tem a tarde livre. Viviane, eu disse com a voz tranquila. Preciso te perguntar algo. Quando exatamente você cortou os freios do meu carro? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto dela perdeu toda a cor. A taça de vinho caiu de sua mão, derramando-se no tapete. Eu não sei do que você está falando. Toquei a campainha. Era o sinal. Os 3 detetives entraram pela porta que eu havia deixado destrancada. Viviane Guimarães, você está presa por tentativa de homicídio premeditado, disse o delegado Santos. E então, eu vi algo que nunca vou esquecer. O momento exato em que Viviane percebeu que havia perdido. A transformação no rosto dela foi instantânea e aterrorizante. Da mulher sofisticada e controlada que eu havia conhecido por 5 anos, emergiu algo primitivo e desesperado. Isso é ridículo! Ela gritou, levantando-se em um salto. Vocês não têm prova de nada. Essa velha louca está inventando coisas porque me odeia. O delegado Santos não se intimidou. Senhora Guimarães, temos uma gravação de áudio onde a senhora confessa ter cortado os freios. Vídeo de vigilância mostrando a senhora trabalhando debaixo do veículo, evidência forense do sabotagem deliberada e testemunho de um mecânico certificado. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. Viviane olhou para mim com ódio puro. Não havia mais pretensão. A máscara havia caído completamente.
Vagabunda! Você estragou tudo! Tudo! Aquele dinheiro devia ser meu. Eu merecia depois de aguentar 5 anos fingindo que te amava, velha. Suas próprias palavras a condenavam ainda mais. O delegado Santos levantou uma sobrancelha. Continue, por favor. Isso torna meu trabalho muito mais fácil. Nesse momento, ouvimos um carro parar lá fora. Era André. Eu havia ligado para meu filho 10 minutos antes, pedindo-lhe que viesse com urgência. Eu precisava que ele estivesse presente para isso. Não para protegê-lo da dor, mas porque ele merecia ver a verdade com os próprios olhos. André entrou correndo com o rosto cheio de preocupação. Mãe, o que está acontecendo? Sua mensagem parecia coisa de polícia. Ele parou subitamente ao ver a esposa algemada, flanqueada por 2 oficiais. Viviane, o que está acontecendo aqui? Sua voz era um sussurro confuso. Viviane imediatamente mudou de tática. As lágrimas brotaram instantaneamente. Sua voz se tornou pequena e frágil. André, sua mãe está me acusando de coisas horríveis. Diz que tentei matá-la. É mentira. Ela me odeia e está fazendo isso para nos separar. Vi meu filho vacilar. 5 anos de condicionamento lutavam contra a evidência à sua frente. André, eu disse com a voz firme. Sua esposa cortou os freios do meu carro. Ela planejava que eu morresse em um acidente para cobrar meu seguro de vida e pagar as dívidas enormes que vocês têm. As dívidas que ela criou e escondeu de você. André balançou a cabeça. Não, isso é impossível. Mãe, eu sei que você nunca gostou da Viviane, mas isso é demais. O delegado Santos interveio. Senhor André, o senhor poderia nos acompanhar à delegacia? Temos evidências que o senhor precisa ver. Ele pegou seu telefone e apertou o play. A voz de Viviane preencheu a sala. Sim, eu já cortei o freio. Nos vemos no funeral dela amanhã. Vi como a cor abandonava o rosto do meu filho. Essa não pode ser a Viviane. Isso deve ter sido editado ou... O detetive mostrou o vídeo da câmera de segurança. Viviane se metendo debaixo do meu carro com ferramentas. 20 minutos de vídeo ininterrupto com data e hora claras. Não, André sussurrou, recuando como se o vídeo fosse fisicamente doloroso. Não, não, não. Viviane tentou se aproximar dele, mas os oficiais a detiveram. André, me escuta. Sim, eu fiz. Mas fiz por nós. Estamos enterrados em dívidas. Eu ia perder a casa. Sua mãe tem R$1 milhão em seguro que ela nem sequer precisa. Era a única saída. O silêncio que se seguiu foi devastador. Viviane acabara de confessar. Não negou a tentativa de assassinato. Apenas justificou seu raciocínio. André olhava para ela como se fosse uma estranha. Pior. Como se fosse um monstro que havia dormido ao lado dele por 5 anos. Você ia matar a minha mãe por dinheiro? Ele perguntou com a voz quebrada. A mulher que me criou sozinha depois que meu pai morreu. A mulher que trabalhou turno dobrado para que eu tivesse educação? Você ia assassiná-la? Era pelo nosso futuro, Viviane gritou. Toda a pretensão de inocência abandonada. Pela nossa vida juntos, o que você queria que eu fizesse? Deixar que perdêssemos tudo? André desabou no sofá com a cabeça entre as mãos. Meu Deus, eu me casei com uma assassina. Eu dormi ao lado de uma assassina. O delegado Santos olhou para mim. Senhora Lígia, a senhora deseja apresentar queixas formais? Sem hesitar. Sim, todas as queixas possíveis. Tentativa de homicídio premeditado. Qualquer outra coisa que se aplique. Viviane foi tirada da casa gritando. André! André! Não deixe que me levem! Eu sou sua esposa! Você tem que me ajudar! Mas meu filho não se moveu. Não levantou o olhar. Estava quebrado. Quando a porta se fechou, ficamos sozinhos. Pai e filho. Mãe e filho. Com anos de mentiras desmoronando entre nós. Mãe, ele disse finalmente com a voz embargada. Como eu pude ser tão cego? Sentei-me ao lado dele. É assim que os manipuladores funcionam, filho. Eles fazem você duvidar da sua própria percepção.
Eles te isolam de quem te diria a verdade. As dívidas. Ele sussurrou. 200 mil zero. É verdade. Assenti. E há mais, filho. Muito mais que você precisa saber sobre quem é realmente sua esposa. Durante as 3 horas seguintes, mostrei tudo a André. Cada documento que o contador havia compilado, cada pesquisa na internet que Viviane havia feito sobre seguros de vida e acidentes automobilísticos, os registros de seus cartões de crédito mostrando milhares de reais gastos em roupas, tratamentos de beleza, restaurantes caros, tudo enquanto ela dizia a André que estavam economizando para o futuro. As cartas de demissão da empresa dela, 8 meses atrás, que ela havia escondido perfeitamente. E depois veio o pior. O contador havia encontrado algo mais que eu ainda não havia mencionado a André. Mensagens de texto entre Viviane e um homem chamado Renato. Centenas de mensagens românticas, explícitas. Viviane estava tendo um caso há 2 anos. Quando eu tiver o dinheiro do seguro, eu largo esse idiota e a gente vai para a praia. Como planejamos. Ela havia escrito há apenas 3 semanas. Vi como cada revelação destruía um pouco mais meu filho. Lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas enquanto ele lia as mensagens. Sua esposa não só havia planejado me matar, como havia planejado me matar. Pegar o dinheiro e abandonar André por outro homem. Meu filho havia sido apenas um meio para um fim desde o começo. 5 anos, ele disse finalmente com a voz oca. 5 anos da minha vida com alguém que nunca me amou, que só me via como uma conta bancária com pernas. E no processo, eu perdi 5 anos com você, mãe. 5 anos em que eu acreditei nela quando ela dizia que você era o problema, que você era controladora, tóxica, ciumenta. Ele se virou para mim com os olhos vermelhos. Como você consegue sequer me olhar agora? Eu escolhi uma assassina em vez de você. Deixei que te humilhasse. Deixei que te isolasse. Eu fui cúmplice de tudo. Peguei nas suas mãos. É assim que a manipulação funciona, filho. Ela era especialista. Sabia exatamente em que botões apertar, que medos explorar. Ela me fazia parecer má de forma tão sutil que você não podia ver sem sentir que estava sendo injusto com ela. Não te culpo por se apaixonar. Te culpo por não me ouvir quando tentei te avisar, mas entendo por que não o fez. Você tentou me dizer? Ele soluçou. Antes do casamento, depois do casamento, durante esses 5 anos, e eu sempre a defendi. Houve uma longa pausa. Por que você não me mostrou essas evidências antes? As dívidas, a demissão, tudo. Por que esperou até que ela tentasse te matar? Respirei fundo. Porque eu te mostrei evidências antes, lembra? Há 2 meses, eu te falei sobre as dívidas, e você me chamou de intrometida. Me disse para ficar fora da sua vida privada. Viviane te convenceu de que eu estava inventando coisas. Então eu soube que mais evidências não adiantariam. Você precisava ver com seus próprios olhos. Você precisava que ela mesma se desmascarasse. André cobriu o rosto. Meu Deus, se ela tivesse tido sucesso, se você tivesse morrido naquele acidente, eu teria chorado sua morte sem nunca saber que minha esposa te assassinou. Eu teria cobrado o seguro pensando que foi um golpe de sorte trágico e ela teria pegado esse dinheiro. Teria me deixado, e eu nunca teria sabido a verdade. A magnitude do que quase aconteceu o atingiu como uma onda. Quase perdi minha mãe e minha alma no mesmo dia. Os dias seguintes foram um turbilhão legal. Viviane foi formalmente acusada de tentativa de homicídio premeditado. O advogado dela, pago por uma Helena Guimarães devastada, tentou argumentar que as gravações eram inadmissíveis, que a evidência estava contaminada, que tudo era uma conspiração de uma sogra vingativa. Mas o promotor tinha demais. O vídeo de segurança era irrefutável. A confissão gravada era clara. Os freios sabotados eram evidência forense perfeita. E depois havia a confissão adicional que Viviane havia feito na frente dos policiais na minha sala. A audiência preliminar foi 3 semanas após a prisão. Compareci junto com André. Viviane entrou algemada,
vestida com o uniforme laranja da prisão, parecendo abatida e furiosa. Quando me viu, seu rosto se contorceu em ódio puro. "Isso é culpa sua!" Ela gritou através da sala do tribunal. "Você nunca me aceitou. Você envenenou André contra mim desde o começo." O juiz bateu o martelo. "Ordem, senhora Guimarães. Mais um acesso e será retirada." O promotor apresentou a evidência metodicamente. Cada gravação, cada vídeo, cada documento. Viviane já não tentava negar o que havia feito. Sua defesa havia mudado para uma estratégia de diminuição da capacidade mental, alegando que estava sob estresse extremo por causa das dívidas e não estava pensando racionalmente. Mas as mensagens com Renato destruíram essa defesa. Os planos detalhados, as buscas calculadas, tudo mostrava premeditação clara durante meses. No final da audiência, o juiz negou a fiança. A acusada representa um perigo claro para a sociedade e especificamente para a vítima. Permanecerá detida até o julgamento. Viviane gritou, mas foi retirada pelos guardas. Naquela noite, depois da audiência, André e eu nos sentamos na minha cozinha com xícaras de chá que esfriavam intocadas. O silêncio entre nós era denso, carregado de anos de palavras não ditas, avisos ignorados e dor mútua. Finalmente, meu filho falou com a voz quebrada. "Mãe, eu preciso entender uma coisa. Durante esses 5 anos, quantas vezes você viu sinais? Quantas vezes você soube que algo estava errado e não disse nada?" A pergunta me atingiu como um soco, porque eu sabia a resposta. Demais. Muitas vezes, admiti com honestidade brutal. Desde o começo, desde o primeiro dia que a conheci. André me olhou com incredulidade, misturada com dor. "Então por quê? Por que você não me sacudiu e me gritou a verdade? Por que deixou que eu me casasse com ela se você sabia que era um erro?" Respirei fundo, sabendo que essa conversa era necessária, mas dolorosa. "Porque eu tive medo, filho. Medo de te perder. Medo de ser exatamente o que ela dizia que eu era, a sogra controladora que não conseguia soltar o filho. As poucas vezes que tentei te dizer algo, você ficou na defensiva, me acusou de ser ciumenta, de não querer que você fosse feliz. E cada vez que isso acontecia, Viviane ganhava mais poder sobre você. Então, eu aprendi a calar. Engoli minhas preocupações e esperei que talvez eu estivesse errada, que talvez meus instintos estivessem nublados por ser sua mãe. Mas você não estava errada, disse André com a voz trêmula. Você estava certa, sobre tudo, e o meu erro quase te custou a sua vida. Assenti lentamente. Esse é o preço do silêncio, filho. Durante 5 anos eu calei quando devia ter gritado. Sorri quando devia ter confrontado. Aceitei humilhações quando devia ter estabelecido limites claros. E fiz isso porque amava tanto a ideia de manter a paz, de preservar nosso relacionamento, que estava disposta a sacrificar minha dignidade, meu bem-estar e, finalmente, quase a minha vida. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim que Viviane havia criticado tantas vezes como descuidado. Mas eu também preciso que você entenda algo, André. Você também escolheu o silêncio. Você viu como ela me tratava. Você ouviu os comentários passivo-agressivos dela. Você esteve presente quando ela me humilhava em público e não disse nada porque era mais fácil manter a paz com sua esposa do que defender sua mãe. Vi a dor em seu rosto enquanto minhas palavras faziam impacto. Você tem razão, ele sussurrou. Toda vez que ela fazia um comentário cruel sobre sua idade, sobre sua casa, sobre suas roupas, eu ouvia, e uma voz na minha cabeça me dizia: isso não está certo. Mas outra voz, a voz que Viviane havia cultivado, dizia: não seja tão sensível, ela só está brincando. Não seja um filhinho da mamãe. E eu escolhi ouvir a segunda voz. Sabe qual foi o momento que mais me doeu? Perguntei, virando-me para ele. Foi no seu aniversário, há 2 anos. Viviane organizou um jantar de família em um restaurante caro. Eu me sentei na ponta da mesa, o mais longe possível de você.
Durante todo o jantar, ela te alimentava, te tocava, te sussurrava coisas no ouvido. E você ria e parecia tão feliz. Eu estava a 3 metros de distância, completamente invisível. Em um momento, tentei fazer contato visual com você. Levantei minha taça para brindar de longe e você nem sequer me viu. Você estava tão absorto nela que sua mãe poderia ter desaparecido daquela mesa, e você não teria notado. André soluçou abertamente. Agora me lembro daquela noite. Viviane me disse depois que você tinha parecido desconfortável e deslocada, que talvez não devêssemos te convidar para eventos sociais porque você ficava ansiosa em público. E eu acreditei nela. Deus, mãe, eu acreditei nela. Ele se levantou e caminhou até mim. Como nós consertamos isso? Como eu conserto o que quebrei? Eu não sei se podemos consertar completamente, eu disse com honestidade. O dano é profundo. A confiança está fraturada, mas podemos começar com a verdade. Verdade sobre o que aconteceu, verdade sobre como ambos contribuímos para esta situação e verdade sobre o que precisamos fazer diferente no futuro. Sentei-me novamente na mesa e indiquei para que ele fizesse o mesmo. André, preciso que você entenda algo fundamental. Eu falhei como mãe em aspectos importantes. Eu te amei tanto que te fiz frágil. Eu te protegi tanto que não te ensinei a detectar manipulação. Eu te dei tanto que você não aprendeu a valorizar os sacrifícios. Não diga isso, ele protestou. Você foi uma mãe incrível. Você me deu tudo. Exatamente, eu disse com firmeza. Eu te dei tudo. E no processo, nunca te ensinei que relacionamentos saudáveis têm limites. Nunca te mostrei como é uma mulher que se defende, porque eu estava sempre ocupada defendendo você. Quando seu pai morreu, eu me tornei tudo para você, mãe e pai, protetora e provedora. E eu te adorava tanto que nunca te deixei falhar. Nunca te deixei sofrer consequências. Nunca te ensinei que o mundo não gira ao seu redor. Isso não justifica o que Viviane fez, disse André rapidamente. Claro que não, concordei. Viviane é responsável por suas próprias ações monstruosas, mas nós somos responsáveis por ter criado as condições que permitiram que essas ações quase tivessem sucesso. Eu sou responsável por ter calado quando devia ter falado. Você é responsável por ter escolhido o conforto em vez da verdade. E juntos criamos um espaço onde uma manipuladora experiente pôde operar sem resistência real. André limpou as lágrimas. Então, o que fazemos agora? Como aprendemos com isso sem que nos destrua? Peguei suas mãos sobre a mesa. Primeiro, reconhecemos que o caminho adiante será difícil. Não vamos recuperar 5 anos perdidos. Não vamos apagar a dor que ambos sentimos. Mas podemos construir algo novo, algo mais honesto, algo baseado em limites saudáveis e comunicação real, não em silêncio cúmplice. Você pode me perdoar algum dia? Ele perguntou com a voz pequena. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu já te perdoei por se apaixonar pela pessoa errada. Isso pode acontecer com qualquer um, mas te perdoar por permitir que ela me tratasse como tratou por 5 anos enquanto você assistia. Isso vai levar tempo e trabalho de ambos. Fiz uma pausa. E preciso que você entenda que o perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Não vou voltar a ser a mãe que aceita migalhas da sua atenção. Não vou sorrir enquanto me humilham. Não vou calar quando vir sinais de perigo. A Lígia que você conhecia, a que priorizava sua comodidade em detrimento da dignidade dela, morreu no dia em que Viviane cortou esses freios. Eu não quero essa Lígia de volta, disse André com uma convicção surpreendente. Eu quero a Lígia que foi inteligente o suficiente para gravar uma confissão, que foi estratégica o suficiente para documentar tudo, que foi forte o suficiente para enfrentar sua atacante com evidência irrefutável em vez de desabar de medo. Essa Lígia é minha heroína, e me envergonha que você tenha tido que se tornar ela para sobreviver ao que meu casamento te fez. Suas palavras me surpreenderam. Eu havia esperado defensividade, negação, talvez até ressentimento.
Em vez disso, vi em meu filho algo que não via há anos. Maturidade genuína, crescimento doloroso, mas real. Eu vou para a terapia, ele anunciou de repente. Começo na semana que vem. Preciso entender como pude ser tão cego, como pude permitir que alguém destruísse o relacionamento mais importante da minha vida. Preciso aprender a reconhecer manipulação e preciso processar o fato de que a mulher com quem dormi por 5 anos planejava matar a minha mãe. Isso é bom, eu disse com aprovação. E quando você estiver pronto, talvez possamos fazer terapia juntos, terapia familiar, para aprender a nos comunicar sem medo, para estabelecer expectativas claras, para construir um relacionamento adulto entre mãe e filho, não o relacionamento codependente que tínhamos antes. André assentiu vigorosamente. Sim, eu quero isso. Eu preciso disso, porque, mãe, eu não quero te perder de novo. Já perdi 5 anos. Não quero perder os próximos 20 por não ter aprendido com isso. Ficamos em silêncio por vários minutos. Depois, André perguntou algo que ele vinha evitando. O que vai acontecer com a Viviane legalmente? Quero dizer... Respirei fundo. O promotor diz que, com toda a evidência, ele está buscando o máximo, 15 anos por tentativa de homicídio premeditado. Talvez mais se puderem provar a conspiração com o Renato. O advogado dela tentará negociar. Mas eu deixei claro que não aceitarei nenhum acordo que lhe dê menos de 10 anos. E o divórcio? Ele perguntou com a voz trêmula. Você tem motivos mais do que suficientes. Adultério, tentativa de assassinato de um familiar, fraude financeira. Um juiz vai conceder sem problemas. André fechou os olhos. É tão surreal. 3 semanas atrás, eu estava casado, planejando meu futuro, pensando que minha vida estava ótima. Agora minha esposa está na prisão por tentar matar minha mãe. Descubro que ela tem um amante, que me mentiu sobre tudo durante anos, e eu estou aqui tentando reconstruir pedaços de uma vida que, na verdade, sempre foi uma mentira. Nem tudo foi mentira, eu disse suavemente. O amor que você sente por mim é real. O amor que eu sinto por você é real. Aqueles jantares que compartilhamos, aquelas conversas, aquelas lembranças de antes da Viviane, são reais. Ela não pode tirar isso de nós. O que foi mentira foi apenas ela. O amor dela por você. O respeito, as intenções. Mas você é real. Eu sou real. E podemos reconstruir a partir disso. A conversa se estendeu até as 3 da madrugada. Falamos sobre tudo. Sobre sinais específicos que ambos ignoramos. Sobre momentos em que deveríamos ter agido diferente. Sobre medos que nos paralisaram. E pela primeira vez em 5 anos, senti que estava falando com meu filho real, não com a versão editada que Viviane havia permitido que eu visse, mas com André, meu filho, quebrado, mas finalmente honesto. Quando ele foi embora naquela noite, eu o abracei. Eu te amo, eu disse. Sempre vou te amar, mesmo quando você me machucou, mesmo quando eu fiquei furiosa com você, mesmo quando isso quase me custou a vida. Você é meu filho, mas o amor não é suficiente. Precisamos de respeito mútuo, comunicação honesta e limites claros. Você entende? Ele assentiu contra meu ombro. Eu entendo, e vou passar o resto da minha vida te provando que posso ser o filho que você merece. Enquanto o via se afastar no carro dele, senti uma mistura estranha de tristeza e esperança. Havíamos perdido muito, mas talvez, só talvez, pudéssemos recuperar algo mais forte, algo mais honesto, algo que valesse a pena salvar. Querido amigo, querida amiga, obrigado por me acompanhar até aqui nesta história. Sei que foi intensa, dolorosa, mas também uma história sobre valentia, sobrevivência e a importância de quebrar o silêncio. Se esta história tocou seu coração, se te fez refletir sobre relacionamentos tóxicos, manipulação e a importância de ouvir nossos instintos, peço que pressione o botão de inscrição. Seu apoio me permite continuar compartilhando histórias que nos ensinam sobre a vida.
Deixe-me um like se Lígia te inspirou com sua coragem para enfrentar o perigo com inteligência, em vez de com medo. E, por favor, me conte nos comentários o que você achou desta história. Você acha que Lígia fez o correto? Você já ignorou sinais de alerta em um relacionamento? E de que cidade do mundo você está me ouvindo? Cada comentário é importante para mim. Somos uma comunidade que aprende e cresce junta. Lembre-se, esta é uma história completamente fictícia, criada exclusivamente para entretenimento e reflexão. Os personagens e situações são produto da imaginação, desenhados para nos fazer pensar sobre limites, família e sobrevivência. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.